Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa edição semanal, que ocorre todo domingo, às 3 horas da tarde, onde trazemos aqui a participação dos nossos queridos jovens, intermediários, adolescentes, senhoras, obreiros, pastores, no trabalho da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que tem trazido tanta edificação para o nosso povo. Nós vamos começar então a nossa reunião, queridos, vamos estar de pé e vamos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida, pedindo a Tua bênção, Senhor, para mais esta tarde, esta reunião, onde o trabalho dos Teus servos será apresentado, aquilo que, pelo Teu Santo Espírito, tem sido realizado na vida dos Teus filhos e tem gerado tanta alegria. Dá-nos uma bênção, Senhor, que muitos, ao assistirem também esta transmissão, recebam a mesma bênção, recebam o mesmo incentivo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos louvar o nome do Senhor, queridos. Amém, queridos? Louvamos ao Senhor, sempre falamos como é bom louvar ao Senhor, a alegria, a paz, acalma o nosso coração. E nós estamos dando continuidade aos estudos acerca dos encontros do Senhor Jesus. Vamos então, sem perder tempo, já que temos uma participação maior nesta semana, a primeira pergunta, que diz assim: lendo o texto no Evangelho de João, capítulo 4, versos de 3 a 39, responda as seguintes perguntas. Qual foi a direção que o Senhor Jesus tomou quando deixou a região da Judéia? A esta primeira pergunta vai responder um adolescente, João Batista Patriota, da igreja de Lagoa Seca, na Paraíba. Vamos ouvir a resposta dele. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vou ler a pergunta número 1. Qual foi a direção que o Senhor Jesus tomou quando deixou a Judéia? A resposta está em João, capítulo 4, verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. A paz do Senhor Jesus.
Amém, queridos? Ouvimos então a resposta do nosso adolescente e aproveitamos para deixar aqui um abraço para todos os adolescentes da nossa igreja, porque eles têm se mostrado determinados em participar deste trabalho. Vamos à nossa segunda pergunta. No verso 4, existe uma palavra implícita relacionada à presciência e eleição do Pai no projeto de salvação. Está dividido em 2 tópicos. Letra A, qual é a palavra? E a letra B, explique. Quem vai responder é uma professora, Maria Fabiano Brito, da igreja de Itabaiana, Paraíba. Vamos ouvir com atenção a resposta da nossa irmã. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a pergunta que estudamos diz assim. No verso 4, existe uma palavra implícita relacionada à presciência e eleição do Pai no projeto de salvação. Qual é a palavra? No livro de João, capítulo 4, verso 4, diz assim. E era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra implícita é necessário, que quer dizer importante. Letra B, explique. Jesus sabia do lugar onde encontraria aquela mulher. Deus, ele prepara o lugar e o momento certo para que o homem tenha um encontro com o Senhor Jesus. Do mesmo modo que aquela mulher teve um encontro com o Senhor, nós também temos tido esse mesmo encontro de salvação. A paz do Senhor. Amém, queridos? Então ouvimos a resposta, estamos participando, todos ao mesmo tempo, estamos vendo o resultado do trabalho dos domingos pela manhã. Vamos então agora à terceira pergunta. Qual foi o alvo do Senhor Jesus em sua missão de Salvador, quando parou à beira do poço na cidade de Sicar? Quem vai responder a esta pergunta é uma senhora, a nossa irmã Suian Amorim Quaresma, Igreja da Prata, Campina Grande, Paraíba. Vamos ouvir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou ler a pergunta de número 3. Qual foi o alvo do Senhor Jesus em sua missão de Salvador, quando parou à beira do poço na cidade de Sicar? A resposta está no capítulo 4 de João, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então foi a mulher samaritana, a pecadora, e o Senhor já esperava por ela. Amém, queridos? Tivemos então estas respostas dadas pelos nossos irmãos. Queremos agradecer a participação de todos vocês e nos alegra muito ver como todo o Brasil e também o exterior, conforme o pastor Gilson tem mostrado na edição das 12 horas, como todos têm participado ativamente desse trabalho. Por conta disso, vamos ouvir um louvor, ou melhor, vamos louvar ao Senhor. Cante conosco.
Muito bem, queridos, retornando desse louvor, então, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Conforme dissemos, temos muitos vídeos a apresentar ainda. Então, vamos agora à próxima pergunta. Quem deu início à conversa e quais os elementos que podemos destacar que estavam envolvidos na conversa? A esta pergunta vai responder a jovem Yasmin de Souza da Silva. Ela é da igreja de Xerém, Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Vamos estar atentos. Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu vou responder a segunda pergunta direcionada aos jovens. Quem deu início àquela conversa e quais eram os elementos? Jesus deu início ao diálogo, porque seria ele que iria cumprir a eleição do Pai na vida dela, daquela mulher, e através deste encontro, e por fim alcançá-la através do chamado que só ele poderia fazer. E os elementos agora mudariam profeticamente. O poço seria não mais o poço de Jacó, agora seria o poço do Pai Celestial, que cria o projeto de morte e ressurreição do Senhor Jesus. A água, a palavra viva, que Deus transbordaria em sua vida. E o cântaro não mais material, agora o seu coração, do qual o Espírito encheria. Então, ouvimos a resposta da jovem Yasmin. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Cite o texto no qual Jesus, na conversa com a mulher samaritana, dá início ao projeto de salvação revelado. A esta pergunta vai responder o jovem Mateus de Souza, da igreja de Mantiqueira, também em Xerém, Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 2, que é: cite o texto no qual Jesus, na conversa com a mulher samaritana, dá início ao projeto de salvação revelado, pode ser encontrado no verso 7 e 10 do capítulo 4 de João, que diz assim o 7: dai-me de beber, e o 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. O projeto de salvação dá início, irmãos, quando o Senhor Jesus se revela ao coração da mulher. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, vamos então agora à nossa última pergunta, respondida por mais um jovem. E a pergunta é: escreva ou descreva, pode ser também, fazendo uma diferença entre os argumentos da religião e a revelação entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus. Quem responde agora a esta pergunta é a jovem Rebeca Leal, de Vila Beira Serra, também Xerém, Duque de Caxias, estado do Rio. Ouçamos. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 2.3, que diz: escreva, fazendo uma diferença entre os argumentos da religião e a revelação entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus. Resposta: religião. Não tem com que tirar a água viva. O poço, ele é fundo. O poço, ele foi feito pelo homem, no caso citado na Bíblia, por Jacó. Resposta: revelação. Se encontra em João 4, 13 e 14, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Vimos então a resposta e a participação e o envolvimento em todo esse trabalho dos nossos jovens, não só esses que trabalharam nesta tarde para nós, mas de todos os jovens da nossa igreja. Por conta disso, então, com esta mesma alegria, vamos louvar ao nome do nosso Deus. Quando chego em tua casa, dobro os meus joelhos, começo a orar. Sinto algo tão divino, tão maravilhoso, começo a chorar. Sinto um calor tão forte que vai aquecendo o meu coração. Sei que é o meu Jesus que já ouviu a minha oração.
Então, queridos, retornando, vamos voltar então a mais uma etapa de perguntas a serem respondidas pelos nossos irmãos. Vamos agora então. Complete o entendimento de salvação no ato da mulher, quando abandonou o cântaro junto à fonte e anunciou na cidade a salvação. Quem vai trazer a resposta a esta pergunta é o nosso diácono Daniel Bellini, da Igreja de Vista Alegre, São Paulo. Vamos ouvir. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Daniel Bellini, sou da Igreja ICM, Parque Vista Alegre, Campinas, São Paulo. Respondendo à pergunta da EBD, como adorar e em que lugar, a palavra diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, a verdadeira adoração acontece onde quer que estamos vivendo, em espírito e em verdade. Não adoramos apenas na igreja, mas no lar, no trabalho, na escola. O Senhor nos chamou para sermos adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em todos os lugares e, através das atitudes, demonstram a verdadeira adoração a Deus. Sermos adoradores não só de ouvir falar, mas de termos experiências com o Senhor que geram gratidão em nossos corações e fortalecem a nossa fé. Adoração é uma proclamação, proclamar a vontade de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, agradecemos a participação dos nossos diáconos também. Tem sido realmente importante o empenho desses irmãos, não só para o próprio trabalho, mas com o envolvimento junto à igreja. Vamos a mais uma pergunta. Em qual momento a mulher samaritana entendeu a profundidade do que Jesus falava e o alcance do seu ministério? Quem vai responder a esta pergunta é o obreiro Pedro Henrique Panizo, da Igreja de Jaguariúna, São Paulo. Vamos ouvir. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, a pergunta que foi deixada para responder nesse dia é a seguinte: em qual momento a mulher samaritana entendeu a profundidade do que Jesus falava e o alcance do seu ministério? Meus irmãos, ela entendeu essa profundidade quando Jesus revela para ela sua condição de pecadora, como podemos ver em João 4,18, quando Jesus disse assim: tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Podemos ver também no verso 19, quando aquela mulher é convencida do seu pecado, quando ela diz ao Senhor Jesus: vejo que tu és profeta. Meus irmãos, só o Senhor Jesus pode nos resgatar dos nossos pecados, nos perdoar e nos trazer para a sua presença. Como podemos ver no livro de Salmos 40, verso 2, que nos diz assim a palavra do Senhor: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amém, irmãos? A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Estão vendo como temos uma quantidade maior de participações neste domingo? Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho. A próxima pergunta é: como adorar e em que lugar? Quem vai responder a esta pergunta é o diácono Maxwell Anacleto, de Paulínia, São Paulo. Vamos ouvi-lo. Irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou o diácono Maxwell, da Igreja de Paulínia, área Campinas, São Paulo. Respondendo à pergunta: quais os sinais confessos da salvação na vida daquela mulher após o encontro com o Senhor? O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 28, e nos diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Meus irmãos, o sinal confesso da salvação é quando nós deixamos o nosso cântaro, deixamos a nossa velha forma de vida e passamos a anunciar este evangelho que nos alcançou, esta salvação gloriosa que nos alcançou. A paz do Senhor a todos. Muito bem, meus queridos. Retornando agora, vamos à nossa quarta pergunta.
Quais os sinais confessos da salvação? Quem vai responder a essa pergunta é o diácono José Lúcio Milagres, da igreja de Amambaí, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ouvi-lo. A resposta é: Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. João, capítulo 26, capítulo 4, versículo 26 e 28. A salvação é quando o homem tem abandonado sua razão, seu conhecimento histórico e passa a caminhar no caminho do Senhor, anunciando o Evangelho eterno. Muito bem, queridos. Estamos terminando, então, praticamente nesta etapa. Temos ainda uma última pergunta. Como Jesus se revelou por último? Quem vai responder a esta pergunta é o diácono Dojaci Madeira Santos, da igreja de Amambaí, também Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir o nosso companheiro. João 4, 26 e 28. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Naquele momento, o Senhor Jesus mostrou de uma maneira muito peculiar a forma com que ele é visto como um Deus. Eu sou. É somente o Senhor que é capaz de transformar a vida do homem. É somente o Senhor que pode dar sentido ao seu caminhar. E naquele momento, então, a mulher entende que aquele que estava falando com ela era um profeta, era um homem perfeito, um homem de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final deste trabalho, né? Esse breve momento da tarde que tanto alegra o nosso coração. Somos gratos pela participação de todos. Neste domingo tivemos a participação de irmãos da Paraíba, do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No próximo fim de semana, outros estados, como sempre, estarão também apresentando as suas participações. Deixamos o nosso abraço a todos os nossos irmãos. Mas antes, vamos louvar o nome do Senhor com mais um hino. Preparada em nossa frente, o anjo com a bandeja em suas mãos. Dos crentes a cabeça é ungida, brasas vivas queimam corações. Cristo a cada um vai perguntando: que queres que eu te faça, meu irmão? Hoje as bênçãos vêm em abundância. Estenda, Jesus Cristo, a tua mão. Pega a tua parte, irmão. A mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais. Deixa que transborde e derrame até que sobre. Bênçãos nunca são demais. O alimento desta festa é muito puro. As bênçãos vão de cura à salvação. Basta crer no nome de Jesus. Ele te dará a perfeição. Cristo a cada um vai perguntando: que queres que eu te faça, meu irmão? Hoje as bênçãos vêm em abundância. É só clamar o sangue de Jesus. Pega a tua parte, irmão. A mesa está bem farta. Pega em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer. Encha o teu celeiro de bênçãos espirituais.
Muito bem, meus irmãos, nós concluímos o nosso trabalho desta tarde de domingo, louvamos ao Senhor, vimos as experiências que os irmãos têm alcançado, com as respostas, e nós sabemos que a igreja, o povo do Senhor, tem amadurecido com este trabalho. Antes de orarmos, encerrando este culto, vamos lembrar que daqui a pouco, mais à noite, às 20 horas, temos o nosso culto transmitido pelo YouTube. Aproveite esta oportunidade, envie o link deste culto para os seus amigos, para familiares, vizinhos, aquelas pessoas pelas quais você tem orado, intercedido. Esta é uma oportunidade para que o projeto de salvação seja apresentado a eles também. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós adoramos, louvamos ao Teu nome por esta tarde tão edificante na Tua presença. Te glorificamos por vermos o envolvimento da Tua obra neste trabalho, como preparo para o arrebatamento. Nós te glorificamos, te bendizemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção, o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor.